Olá a todos, meu nome é Rachid Moulay e mais uma vez cá estamos para falar sobre alguns conceitos de data science ou de análise de dados, assim podemos chamar, se bem quisermos. Então, hoje aqui trago um conceito que é o merge ou join, e este é um conceito bastante importante para quem trabalha com dados. Então, o que é o join? O join é uma operação de junção de várias bases de dados, não é? Unir duas ou mais bases de dados. Existem vários tipos de merge ou de join. Existe o left join, o right join e o inner join, e depois temos o full join. Então, essas são as quatro principais operações de junção de base de dados que um analista, um data scientist, vai encontrar no seu dia a dia para quem trabalha com o maior, com dados ou com maior volume de dados. A começar do left join. O que é o left join? Então, o left join é uma operação que retorna todos os elementos comuns nas duas tabelas. Então, o que acontece é que nós temos duas tabelas, por exemplo, aqui temos a tabela A e temos a tabela B. E queremos juntar essas duas tabelas. Mas há uma particularidade nesse processo de junção de duas tabelas. A junção é feita mediante uma identificação ou uma chave. Então, nas duas tabelas, o que é que nós temos de em comum? A coluna PET. Na tabela A, nós temos a coluna PET e na tabela B, nós temos também a coluna PET. Então, o left join, o que é que vai fazer? Vai procurar todas as linhas, neste caso, comuns na coluna B, e depois vai também retornar, neste caso, todas as linhas que não têm um valor correspondente na coluna B. Então, se formos aqui a ver, por exemplo, temos aqui a operação, como é que isto funciona. E depois disso temos também o right join. O right join também faz praticamente a mesma coisa que o left join faz, que é procurar todas as colunas ou as linhas comuns entre as duas tabelas e retornar as restantes linhas na tabela direita, ou neste caso na tabela B, que não tem valores correspondentes na tabela A. E temos o natural join ou inner join. Então, esta operação praticamente procura ou retorna as linhas comuns nas duas tabelas. Então, nós vamos ter identificadores comuns nas duas tabelas e tudo aquilo que não é comum vai ficar de fora. E, por fim, temos o full join. O full join praticamente retorna todas as linhas da tabela, quer sejam comuns ou não. No final, nós vamos ter todas as linhas da tabela A e da tabela B. Mas há uma particularidade, então ele sempre vai pegar na chave. Não é? Aqui a chave, neste caso, é PET. Então, ele vai procurar, por exemplo, aqui, Snowy. Então, Snowy temos aqui. Depois vai procurar Midness. Midness temos aqui. E aquilo que não tiver o seu correspondente não também vai aparecer na tabela final. Agora, estas são operações, como eu dizia, frequentes para quem lida com dados. E nós vamos mostrar como é que essas operações funcionam no R, ou como é que nós podemos fazer no R. Então, indo ao R, temos aqui as nossas duas bases de dados, que é praticamente uma recriação das tabelas que eu mostrei nos slides. Por exemplo, temos aqui data 1, data 2. Então, vamos correr, não é? Este código e vamos ver o que é que, na verdade, temos, não é? Vamos começar primeiro por left join. Não, nós temos aqui duas maneiras de fazer estas operações. A primeira maneira é usar a função, as base functions do R, que são funções já pré-definidas no R. E a segunda forma também que eu vou mostrar aqui é usando as funções da biblioteca Dipler. E vamos ver quais são essas funções e como é que isto tudo funciona. Então, a começar da função, as funções pré-definidas no R, que é a função merge, que permite fazer todos esses tipos de join. Então, o procedimento fica assim.
data, vamos criar aqui. Então, merge, vamos começar aqui de data 1. Depois temos aqui data 2. E qual é preciso indicar a chave que nós vamos usar para fazer o merge. Então, by X, na primeira tabela, a chave é a coluna pet, e by Y, na segunda tabela, a chave é a coluna pet. E como dizíamos aqui, estamos a falar do left join, então temos que colocar all.y igual a true. Então, estamos aqui a informar o R que ele deve fazer o left join. Então, executando isto e depois imprimindo, então podemos ver aqui que ele retornou, neste caso, todas as linhas correspondentes na tabela A e na tabela B, e as linhas que não têm alguma correspondência da tabela A. Então, se formos a usar, por exemplo, as funções do Dipler, então o procedimento, neste caso, primeiro será chamar a livraria Dipler, e para chamarmos a livraria Dipler, é só fazermos o library Dipler para quem já tem instalado a livraria, e depois disso temos lá as funções. Então, o bom desta livraria é que o nome dessas funções são sugestivos. Então, por exemplo, o left join, já temos lá, é só colocarmos aqui data 1 e data 2, e podemos colocar aqui by. Qual é a coluna? É, neste caso, pet. Então, como podemos ver aqui, temos o mesmo resultado. Então, indo para o right join, como é que fica? Então, como eu já tinha aqui dito, que o right join praticamente vai escolher as linhas, neste caso correspondentes, que estão na tabela B ou na tabela à direita, e comparar com a tabela à esquerda. E depois vai pegar também todas aquelas que não têm correspondência, que estão na tabela à direita. Então, isto como é que funciona? Usando a função pré-definida no R. Então, vamos fazer merge, não é? Data 1, data 2. Então, by, ponto, estamos aqui a dizer pet nas duas colunas, by.y, também pet, e all.y igual a true. Então, temos aqui o nosso resultado. Então, como podemos ver, temos todas as linhas correspondentes comuns nas duas tabelas, e as linhas da tabela A que não têm correspondência na tabela, desculpa, as linhas da tabela B que não têm correspondência na tabela A. E usando as funções da livraria Dipler, também é simples, é só fazermos aqui o right join, colocamos data 1 e data 2, depois temos aqui by. Qual é a coluna? É pet. Então, como podemos ver aqui, temos o mesmo resultado. Não, na tabela, por exemplo, as linhas que não têm correspondência, neste caso, são a linha para o pet rex e para o pet, neste caso, fido. A mesma coisa nós temos também aqui usando, neste caso, o right join da livraria Dipler. Então, agora, fazendo in join, usando a função merge, que é pré-definida no R, também é simples, é só escrevermos aqui merge, indicarmos as bases que nós queremos fazer a junção, que é data 1 e data 2, e aqui by y igual, neste caso, a pet, ou by y igual também a pet. E aqui, por exemplo, colocarmos all igual, por exemplo, a false, que é o que vem por defeito. Então, aqui vamos ter aqui a nossa tabela. Então, como podem ver,
Aqui apenas retornou as linhas comuns, neste caso, nas duas tabelas, ou as linhas correspondentes nas duas tabelas. Então, há uma particularidade aqui na função merge. Nós, por exemplo, colocamos aqui by.xpet e aqui by.ypet. Já que o nome, neste caso, da coluna que a gente usa para fazer o merge é o mesmo, nós podemos aqui muito bem apenas escrever o by. A função permite isso, é só escrevermos by igual, neste caso, a pet. Então, aqui temos aqui o mesmo resultado. E se, por exemplo, usarmos as funções, neste caso, da livraria Dipler, é só escrevermos in a join, data 1 e data 2, que a gente tem também o mesmo resultado. Agora, para o full join, neste caso, full join, também é bastante simples. Usando a função merge, é só lá indicarmos as bases de dados. Temos aqui data 2, as quais nós queremos fazer merge, e indicarmos aqui a coluna que é usada para fazer merge, neste caso é pet, e queremos, neste caso, juntar todas as linhas, independentemente delas terem correspondência ou não. Então, a gente coloca all igual a true. Então, como podem ver, temos isto aqui. Ora bem, e se quisermos, neste caso, fazermos o full join, usando as funções da livraria Dipler, é só escrevermos full underscore join e colocamos lá as bases que pretendemos juntar. E temos isto. Então, como podem ver, é uma operação bastante simples, mas também muito importante no dia a dia de quem trabalha ou de quem lida com dados. E é uma operação que permite, neste caso, fazer junções de base de dados sem ter que fazer uma confusão. E nesse processo de junção é importante saber qual é o identificador ou qual é a chave que vai usar para fazer a junção da base de dados. Então, por hoje é tudo. Prometo, na próxima vez, trazer mais detalhes sobre análise de dados ou sobre manipulação de dados, também alguns conceitos sobre data science.